Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos. Aleluia. Que privilégio, mais uma manhã. E tendo a oportunidade de estarmos diante da palavra e desfrutar da revelação dela. Aleluia. Muito bom. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não Pai só de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Pai nosso. Graças a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós estamos comprometidos com o estudo dos Gálatas e vivendo esse momento tão especial de revelação da palavra de Deus. E nós estamos já bem avançados. Não é nada cansativo, mas é algo focado, né? Eu fico pensando que se tivéssemos maturidade para fazer um estudo desse no culto, né? Eu acho que ainda nem todos têm maturidade e persistência para tanto, mas você que está aqui comigo nessa live, eu recebi antes de ontem, uma mensagem de um colega que está debruçado, estudando conosco Gálatas, e com a Bíblia anotada, com tantos detalhes. Eu achei aquilo impressionante, né? Então estamos fazendo coisa preciosa e tem muita gente sendo ministrada. Apesar de que aqui de manhã, ao vivo, 6:30 da manhã, parece que são poucos os que conseguem estar, mas esta mensagem está indo a partir dos compartilhamentos e tal, e está chegando em muitos lugares. Eu oro para que o Senhor nos conceda graça e sabedoria, e te peço, esteja orando por nós, para que nos seja dado a palavra dia após dia. Oro também pela vida do pastor Aloísio Silva, que foi uma inspiração para mim aqui no estudo dos Gálatas. Amém? Então nós estamos já no capítulo 5 e agora no verso 26. Estudamos quarta-feira o verso 24, que é um tema muito interessante e profundo, e hoje estamos no verso 26, que diz, deixa eu ler o 24 e o 25, hoje nós estamos no verso 25, gente. Deixa eu ler os dois versos para dar uma ideia melhor aqui para a gente, né? Então, Paulo vai dizer assim, e aos que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Saúde para todo mundo. Me perdoe, mas de manhã aqui, de manhã a minha alergia, está repreendido minha alergia. De manhã só a graça, gente, quando eu acordo. Então os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esta é a palavra de Paulo aqui para a igreja. Então, a primeira condição colocada por Paulo é assumir pela fé que a nossa carne já foi crucificada com suas paixões e concupiscências. Falamos disso quarta-feira. Nós precisamos entender que a vida que agora vivemos não é mais a nossa vida, né? Nós somos enxertados em Cristo e recebemos uma nova natureza. A natureza velha existe, mas a natureza nova subsiste, né? Ela é superior. Então, eu fui crucificado com Cristo, então agora eu vivo a nova vida. Então, Paulo está dizendo, se você vive essa nova vida, então precisamos viver no Espírito, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Paulo faz duas afirmações aqui, que nós devemos ser guiados pelo Espírito e devemos andar no Espírito. Agora, como que a gente
pode desenvolver aqui essa ideia? Lembre-se que a carne possui obras, né? A carne possui obras, mas o Espírito possui fruto. Né? É o fruto do Espírito que se manifesta aí em suas virtudes. Né? Não é difícil perceber quando nós estamos na obra ou quando estamos nos frutos. Né? A obra, toda vez que depender de esforço, isso é obra. Né? Depende do meu esforço, é obra. Mas o fruto, ele flui automaticamente. O fruto, ele flui espontaneamente. Enquanto eu estiver vivendo no Espírito, andando no Espírito, os frutos vão se manifestar na minha vida, vão se manifestar no meu ministério, vão se manifestar. Isso, você não vai ver uma árvore frutífera fazendo um esforço para manifestar o fruto, né? Para dar frutos. Ela simplesmente manifesta o fruto no tempo devido. Né? Agora, a manifestação do fruto no tempo devido não sugere também passividade. Né? Quer dizer, eu não tenho que me esforçar para as obras, então, ao mesmo tempo, também eu tenho que ser passivo, só deixar acontecer. Não, não é isso que Paulo está sugerindo. Está dizendo, se você vive no Espírito, então você tem que andar no Espírito. Andar não sugere passividade. Andar sugere você entender o plano e o propósito de Deus. Na verdade, esse andar no Espírito, né, no verso 25, se vivemos no Espírito, andamos no Espírito, no original, o verbo andar, ele poderia também ser traduzido por estar alinhado. Então, mais ou menos assim, se vivemos no Espírito, né, precisamos estar alinhados, né, com o Espírito. Então, eu vivo no Espírito, isso sugere um alinhamento. Então, tá vendo? Não é passivo. Eu preciso também negar a mim mesmo, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, né? Permitir ser influenciado por ele, atentar para as direções que ele dá. Né? Então, o Espírito Santo, né? A vida no Espírito, ela exige sim uma certa disciplina, não esforço, uma certa disciplina. Né? Então, é mais ou menos assim, né? Os seus olhos veem ali a porta ou o lugar que você quer ir, né? O mais difícil é você ver. Então, mas você vê, automaticamente você levanta e anda em direção àquilo que você viu e deseja. Então, o Espírito Santo, ele vai abrir os seus olhos, ele vai te inspirar, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar. Mas aí exige a questão da nossa disciplina no sentido de estarmos em atividade. O Espírito Santo, ele mostra o caminho e, ao mesmo tempo, ele é o caminho, né? Ele sugere esse caminho. Quer ver alguns exemplos de disciplina que vão te conduzir, que vão nos ajudar nessa questão da percepção, na direção do Espírito, na vida do Espírito. Uma oração é uma disciplina, não é lei, é uma disciplina que vai nos ajudar a perceber, a entender e a receber a direção do Senhor. Meditação na palavra é uma disciplina que vai, né, me conduzir nesse processo. Né? A comunhão dos irmãos é sim uma disciplina nas diferenças, no meu contato com o diferente. Né? O Espírito Santo também me conduz, me ensina, me mostra, né? A presença nos cultos, né? Na comunhão da igreja, isso é muito importante, porque, né, ali há uma manifestação da glória, há uma expressão de louvor, há uma palavra sendo enviada do altar. Enfim, são coisas que nós podemos fazer sem esforço, conduzido pelo Espírito e receber direção, né? Então, sempre que nos envolvemos nas coisas espirituais, nós vamos, de alguma forma, entender a importância da disciplina. E nesse processo
disciplinado de oração, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos, de culto, de lives agora, né? Nesse processo, nós vamos recebendo direcionamento, vamos recebendo e percebendo, olha, recebendo e percebendo a direção do Espírito na forma de nos conduzir àquele lugar que Ele pensou e preparou para as nossas vidas. Amém? Então, a palavra de ordem de Paulo é isso. Se você entendeu que você foi crucificado com Cristo e diz que agora vive no Espírito, então ande também no Espírito. Ande também no Espírito. Né? Então, muitos cristãos sinceros pensam que o padrão de Deus é primeiramente não satisfazer a carne para depois andar no Espírito. Então, olha como é que isso é controverso. Então a pessoa vive naquela luta para não satisfazer a carne, para mortificar a carne. Não, você já foi crucificado, morto não fica lutando, morto só aceita a condição de morto. É assim? O morto não fica pelejando para morrer, já foi morto. Ai, ai. Ele não fica ali, né, lutando, não, eu preciso continuar morto. Não, ele já está morto. Então você não tem que ficar se esforçando para não satisfazer, né, a carne. É simples, basta você andar no Espírito. Se você anda no Espírito, você automaticamente vence a carne. Não temos de vencer a carne para sermos espirituais, e sim sermos espirituais, vencendo automaticamente a carne. O padrão é bem simples. Se andamos no Espírito, não haverá lugar para a provisão da carne. Tá bom, gente? Entendeu isso? Percebeu? Então, Paulo nos chama a andar no Espírito, a viver no Espírito. Paulo vai tratar desse assunto também de uma forma um pouco, uma terminologia diferente, lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 2. Não, gente, me perdoa, mas a alergia hoje está atacada demais, meu Deus do céu. Romanos 8, verso 2. Aleluia. Paulo vai dizer, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, olha que coisa interessante. Paulo está querendo dizer que somente estando debaixo da lei do Espírito, nós experimentamos plena libertação da lei do pecado. Então, somente quando eu percebo a vontade, lei do Espírito, nada mais é do que estar submisso à vontade do Espírito, tá certo? Então, a lei aqui não tem a ver com a lei do Velho Testamento. A lei aqui tem a ver com a vontade, com a direção do Espírito. Então, se eu estou debaixo da lei do Espírito, automaticamente eu abandono a lei do pecado e da morte. Não tem como estar debaixo de duas leis. Né? A gente pode ilustrar isso de forma assim bem inteligente, usando as leis, duas leis, né, que são a lei da gravidade e a lei da propulsão aerodinâmica. Vamos pensar nisso? A lei da gravidade, né, tudo puxa para baixo. Né? Mas quando você pensa, num avião, o avião, né, ele trabalha submisso à lei da propulsão aerodinâmica, do impulso, né? Daquilo que joga para frente. Então, ele lança gases para trás, né? De forma intensa, e aquela propulsão, gera um impulso que leva o avião para frente. E, quando ele está debaixo desta lei da propulsão aerodinâmica, ele vence a lei da gravidade. Olha que coisa interessante. Então, vamos pensar que a lei da gravidade é a lei do pecado e da morte. Só para você entender. A lei da gravidade é a lei do pecado e da morte. Mas a lei do Espírito é a lei da propulsão aerodinâmica. Então, quando você está submisso ao Espírito, você está voando
acima, você está voando, você está em movimento, sendo direcionado, impulsionado pelo Espírito, e automaticamente você vence a lei da gravidade. Você vence a lei do pecado. Aleluia. Então, se eu ando no Espírito, eu estou rompendo ou vencendo a lei do pecado e da morte. Né? Agora, é impressionante a gente ver quantos cristãos sinceros, crente, gente boa, né, ainda vivem, né, pela força da vontade, pelo esforço, tentando de alguma forma vencer a lei da gravidade, a lei do pecado e da morte, para tentar agradar a Deus. E a única coisa que a gente tem que fazer não é ficar se esforçando para vencer a carne e o pecado, é simplesmente submeter a lei do Espírito. Lembra da lei da propulsão? Né? Lembra da lei? Né? Simplesmente submeter a lei do Espírito, a lei da propulsão aerodinâmica. Você vai voar acima, né? De forma superior. Aí vem também a questão da lei e a questão da graça. Na graça é superior. Quando você está vivendo na graça de Deus, você está acima da lei da gravidade, naquilo que te puxa para o pecado, te puxa para o passado, te puxa para o esforço, te puxa para Adão. Você vai experienciar a vivência de aquilo que te leva, que te conduz para a presença de Deus, que te leva para a presença cada vez mais alto, cada vez mais na presença. Aleluia! Gente, o cristianismo não é tão difícil de ser vivido assim. Às vezes as pessoas... Eu achava que era difícil e me esforçava, e era uma luta, era uma batalha. Eu me esforcei durante tantos anos e, repito, fiz muitas pessoas misericórdia. Oh, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Mas fiz tantas pessoas também a viver no esforço durante tantos anos, tentando ser cristãos, vencendo a lei da carne, enfim, a lei do pecado. E era uma luta, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar o preço, vamos não sei o que, lei. E eu vivi assim muitos anos, me esforçando, me matando, me sacrificando, e sofrendo tanto, e tanta luta, tanta dificuldade, até o momento que eu entendi que se eu estou vivendo no Espírito, eu vou andar no Espírito. Então, eu não vou ficar me esforçando. O meu andar no Espírito é simplesmente experienciar viver em outro nível. Aleluia! Experienciar viver em outro nível, em um nível superior, aonde, não sei se você sabe, mas há um esforço muito pequeno para que o avião continue voando, né? Porque ele está debaixo de uma lei, né, de propulsão, né, aerodinâmica. Então ele é simples. Não sei se você já fez o teste de estar no carro em uma certa velocidade e aí você coloca a mão para o lado de fora. A tendência, né, da sua mão é subir, né? Você não tem que fazer esforço. A própria propulsão, né, do vento, ela conduz você para cima. Assim é andar no Espírito. Não tem que fazer esforço. É só permitir que o Espírito Santo faça isso com você. E que ele não só te levante em direção ao Senhor, mas como ele também trabalha a sua vida, muda a sua vida, né? Então, eu vivi muitos anos vivendo essa realidade, né? Pensava que se relaxasse por um instante, fracassaria. Se não orasse hoje, não que a gente não tem que orar todos os dias, agora a gente ora mais, né? O triste é você acordar pensando nisso. Se eu não orar hoje, eu não sou abençoado. Se eu não orar hoje, eu não tenho favor. Se eu não ler a Bíblia hoje, hoje eu não leio a Bíblia, então hoje eu não tenho favor de Deus. Não, misericórdia. Não, nós estamos libertos. Aleluia. Hoje eu não vivo me esforçando mais para ser santo. Eu permito ser santo.
Hoje eu não vivo mais me esforçando para vencer a carne. Eu me permito andar no Espírito. Aleluia. Tentar ser um cristão debaixo da lei da gravidade é algo muito penoso. Você o tempo todo tentando subir e aquilo te puxando para baixo. Você o tempo todo tentando estar na presença e cada vez mais aquilo te puxa para baixo. E pior, com grande força, porque a lei da condenação e da morte, como diz Paulo, né, que a lei trouxe a condenação, ela te puxa sempre para baixo. Você sempre vai ser aquele cristão abatido, frustrado, aquele crente desanimado, estressado, cansado, porque ela puxa sempre para lá. Você vai ter que se esforçar o tempo todo. Enquanto, se você é nascido de Deus e vive no Espírito, oh glória, o Espírito te conduz. Ele te conduz. O vento sopra para onde quer, Paulo, Jesus vai dizer. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, Ele te conduz cada vez mais alto, cada vez mais alto e cada vez mais estável, vencendo automaticamente a lei da gravidade. Oh, glória! Então, todo aquele que usa a força de vontade para ser um cristão pode ser entre os dois tipos de pessoas. Vamos ver o que o pastor Luiz colocou aqui. Então, todo aquele que usa a força de vontade para ser um cristão pode ser entre dois tipos de pessoas. A primeira possibilidade é aquele que nunca tenha nascido de novo, por isso ele precisa se esforçar tanto. É verdade. Porque aquele que não nasceu de novo, né, ele está vivendo de forma soberana a sua natureza pecaminosa. Esse vai viver de forma triste e trabalhosa o viver cristão. Porque não nasceu de novo, então ele vai ter que lutar todo dia contra a sua natureza, e a natureza está ali viva porque ele não morreu, né? Enquanto você não morre, as suas vontades permanecem. E a segunda possibilidade daquele que usa a força para ser um cristão é aquele que de fato tenha nascido de novo e até é filho de Deus, mas ele ainda não creu, né? Ele ainda não vive na lei do Espírito de vida. Ele ainda vive com base na lei e ele não vive a plenitude dessa experiência de, na vida do Espírito, vencer a lei do pecado e da morte. E é interessante que vencer a lei do pecado e da morte não é fruto de esforço, é fruto da vida no Espírito. Aleluia! É fruto da vida no Espírito. Mas aquela pessoa que ainda não entendeu o Evangelho da graça, ela vive com base no seu esforço, tentando agradar a Deus, tentando se sentir aceita. Então ela luta, batalha, todos os dias tentando agradar a Deus, mas não é na nossa força. O que nós precisamos é crer que fomos crucificados, então logo morremos, e se morremos não temos vontade e nem ficamos lutando para continuar mortos. Amém? Então, morremos, já fomos crucificados com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida. E a nova vida é a vida no Espírito. E a vida no Espírito, nós vamos fluir, conforme o pastor Zé Mar está falando ali, nós vamos fluir na força de Deus e não no nosso esforço. A força de Deus é como o impulso do avião. Então, ele nos projeta para voos mais altos acima da lei do pecado e da morte, acima da lei da gravidade. Nós vamos fluir na lei da propulsão aerodinâmica. Traduzindo,
nós vamos viver na lei do Espírito, desfrutando desta realidade de voar, de experienciar o favor do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver que ninguém pode vencer a lei do pecado usando a sua vontade. Nem tampouco pode resistir à lei do pecado, apenas desejando fazer o bem. Na nossa própria vontade, jamais venceremos a lei do pecado e da morte. Graças a Deus, porque não temos de fazer isso. A lei do Espírito o faz por nós. O que nós precisamos fazer é simplesmente caminhar pela lei do Espírito. E sobrenaturalmente natural. Eu gosto de falar isso. Sobrenaturalmente natural. A vida no Espírito nos manterá vitoriosos sobre a lei do pecado. Deus abençoe você. Louvado seja Deus. Nós então terminamos hoje Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus abençoe você e que você não seja, apenas um ator no cenário da vida cristã. Não aquele que apenas representa. Não, você não é um ator tentando representar um filho de Deus. Você é filho de Deus. Morreu para si mesmo e agora vive para Deus. E vivendo para Deus, você vive essa realidade de andar no Espírito. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, seu dia. Que Deus possa te conduzir debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Segunda-feira, querendo Deus, nós então vamos para Gálatas, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, e vamos então avançando no nosso estudo. Deus abençoe. Faz o seguinte, seja um comigo, compartilhe a nossa live, envie isso para o máximo de pessoas possível. Daqui a pouco já vai estar no YouTube e você pode compartilhar de lá, que é até um pouco mais fácil para as pessoas, eu acho, não sei. Mas se for, tanto compartilhe aqui do Instagram ou lá do meu canal do YouTube. Deus abençoe vocês, abraço a todos, tenham um bom dia e até breve, querendo Deus.